Lá fui eu no Arquivo Nacional. Coloquei fim do SNI, depois eu coloquei extinção do SNI, tentei ver as coisas que encontrava. Tinha alguns dossiês do próprio SNI, né, monitorando as pessoas. E tem algumas informações bem engraçadas, que aí vocês tiram, no final do dia, o seu próprio julgamento. Você pode tirar o seu próprio julgamento. Você vê aqui, ó. Esse daqui. 24 de abril de 1985. Assunto: campanhas revanchistas e pela extinção do SI-SNI, né? Tá ali. Confidencial. Agora não é mais. As organizações comunistas atuantes no Brasil vêm pregando em seus documentos, bem como em todos os atos de que participam ou promovem, a extinção do SNI, a revogação da Lei de Segurança Nacional e o desmantelamento do Sistema Nacional de Informações. Algumas organizações vêm também, por meio de atos ou pronunciamentos, desencadeando campanhas visando a identificação dos civis e militares que participaram do combate à subversão ou que integraram os órgãos de informações. Tais campanhas visam também cobrar do governo a localização dos que morreram, desapareceram na época da repressão. Depois veio a Comissão da Verdade. Desde 1985, os comunistas já queriam isso. Sendo que é como se a turma fosse pobres coitados, né? A turma que estava combatendo. Nossa, rapaz, vítima da sociedade, tava com guarda-chuva. Acompanhar e informar sobre todas as campanhas, encadeadas, papapá, pipipi. Aí vai lá, né? Promoção de campanhas de natureza revanchista. As organizações subversivas de ideologia comunista e os aliados vêm manifestamente insuflando uma campanha insidiosa que visa, através da agitação e da propaganda desenvolvida de forma sistemática, desgastar a imagem dos órgãos de informação do governo federal, bem como cobrar do governo, instaurado em 15 de março de 85, a localização dos mortos desaparecidos, né, durante o período de repressão a atos que tocaram terror, tanto urbano, meio urbano quanto meio rural, ocorridos no país em um período recente. O objetivo em contexto de tal campanha é, de forma clara, revanchista e contrária ao espírito de anistia, contribuir para formar uma opinião pública favorável à remoção do que apodam, pejorativamente, de entulho autoritário remanescente dos governos militares, contido na qual, conforme os interesses em tal campanha de difamação, está o aparelho de repressão da Comunidade de Informação Especial do Serviço Nacional de Informações, o SNI. Aí ele sai listando, né, essas reuniões que estão tendo, que está sendo reverberado. Olha, temos que avançar com isso, temos que avançar com isso, temos que avançar com isso. Tem o nome de algumas pessoas, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas. Só peguei uma porque achei essa daqui engraçada. Em 15 de abril de 85, durante a cerimônia de inauguração da sede de uma entidade do Movimento Estudantil de São Paulo, né, a UNE, Renildo Vasconcelos Calheiros, Calheiro, né? Nome engraçado esse sobrenome. Calheiros, presidente da União Nacional dos Estudantes, ativista da tendência à viração e militante do PCdoB, fazendo uso da palavra, afirmou que a UNE irá exigir uma apuração, né, do que aconteceu. Aí eu fui lá no Wikipedia dar uma olhada, né? Tá ali, ó. Renildo Calheiros. Esse Renildo é o Renildo Vasconcelos Calheiros. Esse aqui mesmo, né? Como vocês podem ver. Quem será que é o Renildo, hein? Quem será que esse sobrenome bonito? Tá ali, né? Natural de Alagoas. Alagoas. Será? Formou-se em geologia em Pernambuco. Papapá. No período de 1984 a 1986, foi presidente da UNE, exatamente, né? Comentado. Nasceu o primeiro presidente legal da entidade. Filiou-se ao Partido Comunista do Brasil em 1985, do qual foi vice-presidente nacional. E, sim, é quem vocês estão pensando que é. Ele é irmão do senador por Alagoas e ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. Olha como entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. E a turma que reclama de algumas coisas, de algumas informações. Sempre a mesma. Muito engraçado. Muito engraçado. Você vê, a esquerda um dia fingiu combater o imperialismo. São vários os dossiês que tem, por exemplo, feito lá pela turma do SNI na época, que contam o processo de nacionalização das empresas. Não é estatização, nacionalização. Tirar do capital internacional e trazer que seja para empresários brasileiros. Foi nesse contexto que teve o escândalo da Ranaco, do escândalo da Huachen, que virou a Dema, que depois virou a CBMM dos Moreira Salles. Beleza que não foi nacionalizado da melhor forma possível, mas tá lá.
Assim, teve muita coisa interessante que foi produzida. Até pra contar, a gente já falou sobre o próprio Lula, sobre o FHC, né, quando tava apontando. Paulo Freire, Conselho Mundial de Igrejas, um ataque também teve os ataques à soberania nacional, a esquerda que fala do capital internacional, dos bancos, ações, etc. Poxa, tem um dossiê super bacana, foi feito em 89, que sai listando tintim por tintim, quando, quem, onde e como e o que foi proposto contra o Brasil, tipo, olha, em tanto de tal, sei lá, vou supor, né? Eu não lembro as datas perfeitas, mas era mais assim, ó. Em tanto de agosto de 88, na reunião tal, com o banco, com o BID, né, o Banco Mundial, foi dito que ó, se ia conceder empréstimo para o Brasil, se o Brasil, né, começasse a colocar regulamentações ambientais, se o Brasil desistisse do seu programa nuclear, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Tava lá. Poxa, você vai negar esse tipo de material? É como se tudo fosse horrível. Tudo fosse horrível. Não pode existir meio termo. A gente vive numa dicotomia eterna no Brasil. Ou tem, ou não tem. Não existe um tipo de reformulação. No Brasil hoje existe uma comissão no Congresso, né? Que é a CCAI. Que ela é responsável, inclusive, por averiguar como é o passo a passo dessa questão da inteligência. Foi essa comissão, por exemplo, que exigiu os documentos, né, do GSI, da BIM, que chegaram à conclusão que o Gonçalves Dias aprontou. O senador Esperedião Amin é o presidente dessa comissão. Então, assim, a gente não pode falar sobre a mudança, na forma como essa coisa funciona, deixa de funcionar, porque acabar. É uns pensamentos assim meio absurdos. Mas a turma da esquerda queria acabar, tem que acabar com tudo. Aí, outro, de 15 de abril de 83, 2 anos antes, encontro municipal de militantes do PT na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. PT, né? Sempre PT. Aliadas a estas bandeiras de resistência econômica estão as bandeiras políticas. Fim da legislação repressiva, do Serviço Nacional de Informações e de todos os órgãos de repressão. O PT já queria acabar com a SNI, né? E é engraçado, ó, eles também pediam anistia ampla, geral e restrita pelo amplo direito de greve. Não, e pelo amplo direito de greve, né? O final ali tá e pelo amplo direito outra greve, mas sim, anistia ampla, geral e restrita. A mesma turma que pede anistia ampla, geral e restrita, passa um tempo, quer criar a Comissão da Verdade para punir alguém. Então, pô, cadê a anistia ampla, geral e restrita? Né? É aqueles conceitos que não encaixam, mas é o PT. A gente não espera nada do PT. Aí, nesse evento, tiveram algumas pessoas que chamaram a atenção, né, que se destacaram. Vou começar por baixo. Um foi o Júlio Ribeiro Pires, vinculado à Organização Socialista Internacionalista. Uau. E o outro, o presidente do diretório, Rogério Corrêa. Na época, candidato a vereador por Belo Horizonte. Passados os anos, de 83 para hoje, daqui 17, com 24, 41 anos depois. 41 anos depois, onde é que está o Rogério Corrêa? Olha ali. Virou deputado federal. Virou deputado federal. Que inclusive deveria servir de estímulo para vocês. Quando achar, meu Deus, o Brasil acabou, não tem jeito. 41 anos depois, né? O tempo passou. Foi um longo tempo até chegar nos dias atuais. Então, assim, uma hora o pêndulo muda. Uma hora as pessoas envelhecem. Uma hora as pessoas sairão da política. Talvez a gente não resolva o Brasil em 4 anos. 5 anos, 10 anos. Uma hora muda. Uma hora muda. Mas tá aí, ó. E você vê que a turma adora uma máquina para chamar de sua. A turma tá aí desde a década de 80 e entregou o que de bom para a sociedade? Nada. Aí nesse mesmo dossiê, tá falando, né, que tinha meta. Já era meta do PT, ali embaixo. O empenho do bloco parlamentar na luta contra a Lei de Segurança Nacional e pelo fim da SNI. O PT não queria isso. A priori. O PT não queria. A priori, a gente não sabe, né? Queria ou não queria? Conclusão. A nova postura do Partido dos Trabalhadores indica a tentativa dos novos ideólogos do partido, todos originários de organizações de esquerda, tais como Libelu, Centelha, MEP. Tinha uma história do MEP, né? Não sei. Convergência Socialista, PCBR, OSI e ainda dissidentes do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, em dar-lhe uma nova linha de atuação identificada nos seus próprios revolucionários. Tal fato
gera a concepção de que não é o PT que está se renovando, e sim que os grupos revolucionários esquerdistas estão ocupando o partido de onde e sob sua proteção legal desencadearão publicamente suas práticas de agitação e propaganda revolucionária, apoiando-se ainda no estado de complacência, inércia do problema de que ocorre de maneira culposa e dolosamente nos governos da região sudeste do país. Até avisaram, não, o PT vai dar errado. PT, rapaz, a turma tá olha, agitação e aquilo outro. Por isso que o PT não gostava muito, eu acho, né? O serviço de inteligência. Acho que é por isso que o PT não gostava. Já desmascarava eles desde a década de 80. Veja que engraçado. Né? O que a esquerda mais odeia? Não é Bolsonaro. É a verdade. O que a esquerda mais odeia é a verdade. Imagina se esse tipo de informação fosse de conhecimento nacional nos anos 80, nos anos 90, 2000, etc. Tudo mais. Será que um dia o PT tinha chegado ao poder? Como é que o PT chegou ao poder? Com o povo esquecendo, passado, etc. Um revisionismo da história, começa a falar, nossa, foi um período horrível, etc. Tudo mais. Você assim, cara, olha só. Tudo teve seu lado ruim negativo. Mas será que o, sabe, que o Brasil sempre foi essa porcaria que a imprensa tenta falar que foi? Será que não teve um momento que cresceu? Poxa, o Brasil, se você pega ali de 1870 a 1980 e poucos, foi talvez o país que mais cresceu no mundo economicamente. E ele só ficava, acho que, atrás do Japão em renda per capita, em crescimento per capita. O Brasil cresceu muito. Muito. É porque o Brasil é gigantesco. Mas sempre a gente tem que olhar a história com a dicotomia. Ou é bom ou é ruim. Não pode ter aspectos positivos. É sempre um terror. Época do obscurantismo. Você não consegue destacar uma única coisa. E a gente está sempre tentando reconstruir. A gente não tem identidade nacional. A gente não tem uma história. A gente não tem uma tradição. A gente não pode tentar. Vamos ver, por exemplo, família. A família é ótimo para você ver isso. Porque, em tese, você tem um avô, o avô tem uma casa. Quando o avô passa, né? Assim, ao longo da vida ele tentou passar o conhecimento para os filhos, no caso, o pai, ou a mãe do menino, da menina, da criança, etc. Aí vai, etc., tentar ajudar uma coisa ou outra. Aí o pai já caminha um pouco mais fácil, ele já tenta pegar o que ele tem para educar o filho e vai crescendo, né? É, assim, é um já dando o outro. Você não sai do ponto zero, você já sai daqui. Imagina se no ensino da escola, matemática, ao invés da gente pegar as fórmulas que já estão prontas e tentar dar um próximo passo, não. Temos que descobrir as fórmulas matemáticas. Cara, a gente não é para lugar nenhum. Esse é o Brasil. Temos que o tempo todo descobrir as fórmulas matemáticas. A gente não pode pegar, absorver o conhecimento já gerado, o legado, a herança, e a partir disso tentar dar um passo à frente. Não, é sempre voltando pro zero. Vamos voltar do zero. É sempre voltando do zero. Aí, em outro dossiê, em 89, eis que tem ali, né, um folhetim que na época chegou a ser circulado, que era, olha ali embaixo, Luta Brasil, né? Mas que na verdade é para defender o Lula, né? O que a gente quer. Ao contrário dos outros candidatos, Lula tem um programa de governo democrático popular, não vem com sorrisinhos melosos ou frases de efeito. O Lula, literalmente, sorrisinho meloso e frase de efeito até hoje. O PT anda de mão dadas com a mentira. Aí eu achei engraçado que pelo menos o PT falou algumas verdades. Ou não. Mas tá ali, ó. Olha o item 8, que é o que o PT queria. Subordinação do poder militar ao poder civil, constituindo o SNI como órgão de espionagem política. Bom, eles estão falando isso daí, né? Da tutela militar há muito tempo. 9. Fim da destruição da floresta amazônica e revisão de toda a política de colonização. A política de colonização é incentivar que as pessoas fossem morar lá. E realmente o PT fez isso. O PT impediu que a região norte do país se desenvolvesse. Prometeu e cumpriu. Parabéns, Lula. Falou a verdade. E o 10º. Política energética que garanta a qualidade de vida e ao meio ambiente com o cancelamento do acordo nuclear com a Alemanha. Ué, mas isso daí foi exatamente o que, né, as forças internacionais estavam cobrando do Brasil. E foi em 89 que o Lula rodou pelo mundo, né? Rapaz, será que o Lula recebe ordens de 89? Sim, com certeza? Não sei. Acho que não. Sim, com certeza ou não, né? Acho que eu fico com não. Não, o Lula não é um vassalo desde 89, ele virou vassalo agora. Aí, em outro dossiê também de 89, aí que as coisas começam a ficar um pouco mais engraçadas. E aí vocês vão entender que toda história
tem alguns elementos que entram em alguns momentos melhores. Eu falei lá no início do vídeo, eu falei, gente, essa matéria aqui da Veja vai fazer mais sentido lá na frente. Posicionamento de Lula quanto ao SNI e os grupos paramilitares. Foi veiculado através da imprensa capixaba, no dia 8 de junho, matéria da sucursal do jornal A Gazeta de João Pessoa, intitulada Lula afirma que controla o SNI se for eleito, na qual ressalta que o candidato da Frente Brasil Popular, Luiz Ignácio Lula da Silva, não está preocupado com a questão do SNI, por considerar que o referido órgão pode ser controlado pelo governo. No entanto, na mesma matéria, reconhece que é praticamente impossível deter a ação de grupos paramilitares, uma vez que os mesmos são invisíveis. Aí agora, vamos dar uma olhada. Lula falou que dava para controlar o SNI. Que o órgão de inteligência não foi o Lula que acabou, foi o Collor. Quem que o abriu foi o FHC. Mas vamos olhar que no contexto de agente de inteligência, o Lula falou que dava para controlar. Pois bem, a BIM também espionou adversários no governo Lula. Ué, falou a verdade, hein, Lula? Falou a verdade, campeão. A espionagem clandestina do órgão de inteligência do governo, se confirmada, não é novidade. No segundo governo Lula, por pouco, não houve uma crise institucional, quando se descobriu que a BIM investigava secretamente políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal. Matéria do Hugo Marques, que eu já falei para vocês algumas vezes, é o único jornalista que presta na Veja. Jornalista, é o único que presta. Às vezes uns caras lá que fazem matéria de opinião, mais ou menos, mas jornalista, só o Hugo Marques. Nas épocas, um dos alvos investigados pela BIM foi então o presidente do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, que teve as conversas com o senador da oposição gravadas por Arapongas, conforme mostrou a reportagem da Veja. Quem chefiava o órgão era o delegado Paulo Lacerda, que tinha sido diretor-geral da Polícia Federal no mesmo governo Lula. Diante da revelação, os ministros do Supremo cobraram a resposta do presidente Lula. O próprio presidente da República precisa ser chamado às falas. Ele precisa tomar providências, disse o ministro Gilmar na época. Não há mais como descer na escala da degradação institucional. Gravar clandestinamente os telefones do presidente, né? Coisa de regime totalitário, deplorável, é ofensivo, é indigno. O escândalo ficou ainda maior quando se descobriu que o órgão havia colocado mais de 50 agentes para investigar juízes, políticos, jornalistas e um banqueiro considerado como desafeto do governo. Paulo Lacerda acabou demitido, ponto. Mas então, velho, eu não sei se o Hugo Marques falou a verdade aqui agora. Eu não sei. Porque o Hugo Marques está me dando a entender que o Paulo Lacerda foi demitido por causa desse escândalo. E aí, então, né? Vocês vão entender porque eu tô falando isso. Porque o Hugo Marques, ele não me parece petista. Agora, tem outro jornalista que é petista. Nossa Senhora! Que ele tem outra versão da história. Que é pior. Se fosse por esse escândalo, era até melhor, né? A coisa fica pior. Pior do que vocês estão imaginando. No lugar dele, assumiu o cargo o delegado Luiz Fernando Corrêa, que voltou à direção da agência no ano passado. Espiões fizeram bisbilhotagem em outros governos, né? Outros exemplos de investigações clandestinas da BIM. Em 2013, o governo Dilma, conforme reportagem de Veja, a agência enviou 4 agentes ao porto de Saúpe, em Pernambuco, para fazer uma investigação política que tinha como alvo então o governador do estado, Eduardo Campos, do PSB, um dos pré-candidatos à presidência da República. Os 4 espiões foram identificados ao ingressarem no porto de Suape e suas identidades foram reveladas. Eduardo Campos era um dos mais fortes concorrências à presidência e ele veio a óbito em 2014 na queda de um avião. Que tem uma matéria do Luiz Nassif, do jornal GGN, amigo do Lula. Entrevistou o Lula já, o Nassif. Falando sobre a Marina nesse caso. Sensacional. Coisa assim, apócrifa. Não pode nem me atrevo a trazer em vídeo o que o Luiz Nassif tem a falar. Se ele não apagou do site, né? Se ele não apagou do site. Mas corre lá. Coloca lá, Marina, né? Teve explosão. Começa com B, com bar, né? Tem um O e um B-O-M-B-A. Lê lá o que o Nassif tem a falar no GGN. Na gestão de Fernando Henrique, um procurador da República que incomodava o governo foi vigiado de perto por um agente da BIM que se passava por estudante de direito. Ela primeiro tentou seduzir o procurador, depois o acusou de agressão, com o objetivo de desmoralizá-lo. A armação foi descoberta.
Há casos ainda mais antigos, e só para ficar no período democrático. Em 91, um espião do Serviço de Inteligência do governo Collor, que se apresentava como jornalista, advogado, fazendeiro e funcionário do Ministério da Justiça, foi flagrado por bisbilhotando sem terra no Pará. Descoberto, a agência disse que o espião estava fazendo uma pesquisa para o governo. Antes de avançar aqui, gente, para meu grande ponto é o seguinte: a gente vive no país, volto a falar, é uma dicotomia maluca, que eu me recuso a entrar num debate nesses termos. É tudo ou ruim ou bom, ou ruim ou bom. E o ruim ou bom é apenas uma análise momentânea que vai trazer lucro ou prejuízo para um determinado grupo político. A gente não tem nenhuma discussão séria nesse país. A gente não tem nenhuma discussão séria. O Estadão não tem nenhuma preocupação, nenhuma, mas nenhuma com o setor de inteligência, nenhuma. O Estadão só está utilizando para quê? Para tentar destruir a direita. Os petistas estão utilizando isso para quê? Não só para perseguir, mas também para gerar aquela narrativa de: olha, a gente não pode cobrar o Lula está num momento muito difícil, não aceitem, continuem passando pano. E a gente não sai do lugar. Os problemas reais do Brasil não são discutidos. É a grande cortina de fumaça. Como eu falei, inclusive na postagem do início, eu não tenho dogma a falar, não, ele tem que manter a BIM, tem que ter... Minha pergunta só é: todo governo tem um órgão de inteligência. Como é que a gente resolve? Eu acho que esse órgão ele tem que ter algum tipo de fiscalização. Tem a comissão do Senado. Essa comissão, inclusive, tem algumas queixas. A gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Que eu falei que eu acho que o Hugo Marcos ele tá bem preciso, né? Quando ele fala sobre a demissão. Mas só para trazer uma coisa a mais, que ele falou da Veja, né? A BIM espionou jornalistas durante o governo Lula. Olha aí, Estadão. Cadê a valentia do Estadão? Você tá entendendo? Ninguém tá preocupado com nada. É um revisionismo histórico. É tentar contar as coisas pela metade, porque não quer resolver nada. É um editorial que é claramente político. Não tem compromisso com a verdade. Não, nunca antes na história do Brasil. Balela. Um documento da BIM que descreve em detalhes, né, de uma queda de braço travada entre um agente e seus superiores durante o governo Lula tem valor histórico inestimável. Esse documento hoje arquivado é a evidência oficial mais forte até aqui de algo que agentes confidenciavam a jornalistas, mas não podiam provar. O governo Lula espionou a imprensa. O texto revela que houve uma operação mediática, ação clandestina de espionagem de jornalistas e donos de empresas jornalísticas. E se você colocar no Google Reinaldo Azevedo, entre aspas, espaço, abre aspas de novo, coloca a BIM, abre aspas de novo, coloca Lula. Vocês vão encontrar uma matéria 2013, eu acho, 2010, que eu não me atrevo a trazer em vídeo. Até porque na eleição, deu muita confusão. Não me atrevo a trazer. Vou botar a palavra Reis também. Reis, que é R-E-Y-E-S, do Reinaldo Azevedo. Passapanista do... Coloque, leia. Matéria da Veja. Veja o que o Reinaldo Azevedo fala. Lula, ABIN. Eu vou botar Lula, ABIN. Você bota Reinaldo Azevedo, Lula, ABIN, Reis. R-E-Y-E-S. Tá no site da Veja até hoje. Dá uma lida. Dá uma lida. Mas vamos continuar. Que a gente chegou a isso aqui, né? O Hugo Marcos não dá a entender que o rapaz foi demitido, né? Porque... não, tava lá um escândalo na BIM. Mas eu acho que talvez o Hugo Marcos não esteja correto. Porque, se tratando do PT, eu prefiro acreditar no Kennedy Alencar. Passapanista. Entrevistou Lula pessoalmente desde que o Lula voltou algumas vezes. Tá sempre passando pano. Tem umas histórias esquisitas. Se você colocar no Google, por exemplo, Kennedy Alencar, gráficas, Lula. Vixe, eita, matéria esquisita. Polêmica também, né, Kennedy? Polêmica, rapaz. Fala gráficas, Kennedy Alencar, Lula. Vê o que acha no Google. Vê o que aparece. Vê o que aparece. Só tô dando uma sugestão. 11 de setembro de 2007. Folha de São Paulo. Insatisfação de Lula motivou as alterações na PF e na BIM. Será que foi por causa desses escândalos, dos grampos, etc e tudo mais? Então, né? O Kennedy Alencar dá a entender outra coisa. Lula realizou troca nos comandos da PF e da BIM porque deseja ter mais informações sobre as grandes operações da Polícia Federal. E por avaliar que a BIM é ineficiente. Uai, não foi por causa dos grampos? Uai. E foi por causa do que então?
Em conversas reservadas, Lula se queixa de saber de ações da PF pela imprensa, sobretudo no segundo mandato. Uai, eu não entendi. E o errado não era Bolsonaro? Rapaz, a gota d'água para a mudança na BIM veio na tarde de 13 de julho. Foi na abertura dos Jogos Pan-Americanos, quando Lula foi vaiado no Maracanã. Dias depois, o presidente soube que a BIM mapeara a disposição das vaias por parte de grupos que foram ao evento. Então Lula não trocou a BIM por causa dos grampos, não. Foi porque não avisou que ele ia ser vaiado. Rapaz, é inacreditável, né? Inacreditável. Acho que o Marques errou tentando. Você vê, rapaz, o cara errou tentando até dar uma ajudada no Lula. A matéria-prima, mas ele tentou. Tem que atualizar. Porque parece, segundo o Kennedy Alencar, que não foi por causa da vaia. O ego do Lula que é grande demais. Rapaz, né? A BIM, a função da BIM é falar se você vai ser vaiado ou não. Sensacional. Na Operação Checkmate, a voz do presidente da República é o Lula. Chegou a ser gravada. Quando soube disso, Lula ficou contrariado. A Polícia Federal não deu destaque ao todo dos diálogos, nem inquérito da investigação sobre os jogos ilegais. Avaliou que a conversa não tinha importância. Segundo a Folha apurou, Dário Morelli, compadre de Lula e um dos alvos da checkmate, telefonou para uma pessoa que estava com o presidente. Essa pessoa teria passado o telefone para Lula. Na versão registrada pela PF, os dois conversaram sobre o conhecido que estava hospitalizado, né? É umas amizades muito bacanas. Assessores palacianos avaliam que a PF estava fora de controle e que as autoridades do governo muitas vezes tomavam conhecimento de assuntos sensíveis pelos jornais. Né? Nessa época, a turma ficava com pena do Lula. Ai. O nome preferido de Lula, Paulo Gale Lacerda, era do então secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa. Delegado da PF, Corrêa mantém ligação estreita com apoios com o movimento sindical, o que ele garantiu o apoio de lideranças políticas. Se eu não me engano, o Luiz Corrêa, inclusive, é o cara que tá na BIM agora, no ano 2023. Mas enfim. Vamos voltar porque o SNI acabou. Assim, você viu que a turma ali, né, começou, mas era eventos, processos, etc, tudo mais. Quem deu a decisão mesmo foi o Collor, no final do dia. Mas, não deixa de ser engraçado. Como vocês podem ver aqui num dossiê de 85, pedaço da história, né? E são aquelas coisas que às vezes você não acha nem, você não sei nem procurar isso. Procura no Google, não acha. Extinção do SNI e das DSIs. O deputado José Genuíno, o Genuíno que apareceu na imprensa nesses últimos dias falando absurdos sobre questões internacionais. Absurdos. Apresentou em 28 de maio de 85 à mesa da Câmara dos Deputados 2 projetos de leis. Um extingue o Serviço Nacional de Informações, criado pela lei papapá, e o outro revoga o artigo 29 do decreto que cria divisões de segurança e informação nos ministérios civis. Você tirar as informações, né, para poder trabalhar sem ser observada. Foi crucial para o PT, né, ao longo dos anos, isso. Na sua justificativa quanto à existência do SNI, o aludido parlamentar alega, entre outras afirmações, que as razões para a extinção deste órgão são óbvias. Vamos acabar com isso. É óbvio, né? Realmente é óbvio. A esquerda odeia a verdade. Cabendo, em primeiro lugar, alinhar as que derivam dos próprios princípios da nova república proclama, isto é, governará com democracia e liberdade. Já na justificativa para a extinção das DSIs, o argumento apresentado é que a criação desses órgãos visou disseminar por todo o organismo administrativo estatal redes de apoio para os serviços de espionagem, finalidade agora que não se compreende nem do ponto de vista prático, cuja utilidade é nenhuma menos ainda do ponto de vista ideológico. Aí, em 95, estava nesse limbo, né, entre o SNI, entre a BIM, não tinha um nome muito certo, etc. Não tinha algo propriamente dito. Tem uma notinha ali engraçada. Ali aqui era o governo FHC. Primeiro ano do governo FHC. Tá no iniciozinho. O general Fernando Cardoso fez uma visita de 2 horas ao José Genuíno. Ele se comprometeu a discutir abertamente no Congresso a criação do novo SNI, Agência Brasileira de Inteligência. Ai, que engraçado, né? Algumas coisas são. E hoje os petistas querem gritar, falar, tem que fazer uma limpa, senão vem um novo golpe, não dá pra ter mais tolerância, não dá pra ter conciliação. Bicho, a galera tá no epicentro de toda a confusão desde sua criação. Mínimo engraçado, o cara que propôs acabar
tá lá na discussão, né, de como a gente vai construir o SNI, do amor, no governo, o novo SNI que era a BIM, no governo da FHC. Aí, voltando pro dossiê que tinha lá do Renildo Calheiros, o irmão do Renan, hoje eu descobri uma ferramenta nova, mas não vou contar. Cliquei sem querer no negócio, porque eu não uso o Chrome pra ler PDF, porque eu gosto de marcar, né? Vocês estão vendo, né? Eu gosto de dar um marcar texto pra destacar. No Chrome não funciona. E aí eu descobri uma ferramenta nova, falei, nossa. E aí eu pedi meio que um resumo. No resumo eu vi um nome engraçado. Em 85, uma revista alinhada ao petismo. Tava lá, inclusive, até o Greenhalgh, né? O Greenhalgh tá aí na imprensa. Quem que ele tá defendendo agora? Acho que é o Breno Altman, né? Acho que ele tá defendendo o Breno Altman. Enfim. Aí o Greenhalgh tava aí com várias coisas, falar dos pessoal que foi lá perseguidos, as vítimas da sociedade. E aí tinha um texto que ele era um texto dissidente, uma grande revista, que é toda essa revista basicamente se lá sobre inteligência, de forma bem prejudicial. E tinha um texto de um dissidente. E é um rapaz que vocês conhecem. Talvez seja o único Mesquita que presta. Tá aqui a página completa, revista final, 5 de março de 85. Tá pequenininho ali, mas dá pra ver. Acho que eu não dei zoom, eu só dei zoom acho que na manchete, mas tá ali, ó. Fernão Lara Mesquita, conhece ele? Agora tá com o cabelo todo branco, a foto dele tá com o cabelo negro, né? Fernão Lara Mesquita, vocês devem conhecer ele, jornalista. E o Fernão escreveu isso daqui em 85. Achei um texto bem interessante, quero ver uns pedaços aqui com vocês. O que dizer da luta com ferramentas, né, nesta hora de conciliação? Se para mim, para a esmagadora maioria dos brasileiros, ela já aparecia na época em que estava acontecendo algo inteiramente divorciado do traço mais marcante da personalidade nacional, a tendência às vezes, até excessiva condescendência ao perdão, a soluções negociadas, a resolver tudo no papo, que tornou tão diferente a nossa história de todos os nossos vizinhos, desde a independência até mais este retorno à democracia a que estamos assistindo, agora ela parece como um verdadeiro apêndice costurado à margem da nossa história pela mão da luta ideológica internacional. Cara, é um absurdo isso. Absurdo. E esse pessoal que aprontou todas, que pediu anistia e que agora quer falar sem anistia. Sem anistia. Com as revelações tornadas públicas, depois da tentativa de tirar a vida de João Paulo II e com a publicação dos livros de Clarice Sterling, um deles, A Rede do Terror, já traduzido no Brasil, ninguém mais pode de boa fé interpretar o fenômeno que toca o terror, né, que assolou o Ocidente a partir dos anos 60, como um problema interno de cada país e quase nenhum escapou em que ocorreu ou ocorre ainda. Não é um problema só nacional, como tudo no Brasil. Eu falei, eu gostei do Fernão. Não dá para entender o Brasil se olhar o que está acontecendo lá de fora. E ele fala sobre isso. Com estas revelações amplamente documentadas, já se dispõe das provas daquilo que se suspeitava a qualquer indivíduo dotar de um mínimo de curiosidade pela amplitude dos recursos de que dispunham, por suas facilidades de trânsito internacional, pela qualidade de seus treinamentos, né, da ferramenta que eles tinham, pela rede internacional de apoio moral e material com que contavam. Trata-se e trata-se ainda de uma ampla manobra de batalha arquitetada e financiada pela União Soviética dentro de sua maior especialidade, que é explorar a seu favor as condições objetivas de cada país para a tomada do poder por grupos revolucionários ou simplesmente para provocar a reação dos regimes democráticos e desmoralizá-los. Óbvio que isso aconteceu. Óbvio, do nada, no ferramenta, treinamento. Ah, aprender o quê? Não tinha YouTube pra aprender. Como é que eu vou fazer com a barriga? Mano, pelo amor de Deus, né? O Disseu mesmo foi lá em Cuba. Aí o Fernão continua. Não é o caso brasileiro pode se diferenciar de outros países, passados todos estes anos, pelo modo de como julgam a sua atitude no passado. Afirmar simplesmente, como tem ouvido, de gente que embarcou nessa canoa, que foi um erro, é de uma hipocrisia que me provoca arrepios. Eu falo, não sabia o que estava fazendo. Foi um erro, me perdoa, né? Eu fiz sem querer, eu peguei uma ferramenta na mão, comecei a... Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu sou vítima da sociedade. Esse tipo de análise, feito sempre num tom de autocrítica, que faz lembrar os mais patéticos relatos dos tempos do stalinismo, não inclui nenhuma avaliação moral do jeito do terror. O que querem dizer?
os que assim se referem ao fenômeno, é que essa turma, né, o que aconteceu no Brasil foi um erro, porque foi tentado no momento errado, quando não existiam as condições objetivas para a vitória. Em outras palavras, apontam apenas o erro tático, mas continuam admitindo que esse tipo de ação é um recurso válido, desde que possa atingir os objetivos que essa turma visa. Para mim, entre pensar assim e atirar um cabum na praça pública, vai apenas um pequeno passo, o que se confirma pelo fato de que, de modo geral, os que pensam assim são os que atiram, né, coisas que explodem e toca o terror. De qualquer maneira, o resultado disso tudo, para os que foram alvo de tudo, né, é o seguinte: onde essa turma venceu, o terror se institucionalizou. E onde eles não venceram, a confusão tá do outro lado. E tá aí. Essa turma criou a confusão, mas isso aí criando a confusão. Olha o que tá acontecendo no Brasil hoje. Aí tá ali, ó. Fernão Lara Mesquita é editorialista do Jornal da Tarde de São Paulo. Sabe as palavras, previu muito bem. Essa turma queria, não, que absurdo isso é tudo mais. Essa revista na época estava discutindo sobre essas questões de inteligência. A gente pegou lá na questão, né, do Renildo. Aí, gente, em 95, primeiro ano do governo da FHC, é também muito interessante, muito bacana, que se até já o Foro de São Paulo, do Geraldo Luiz Lino, que é amigo do Lourenço Carrasco. Para que serve um serviço de informações? O Collor tinha acabado, né, com a SNI. Aí você olha a diferença para esse texto, que fala literalmente sobre o serviço de informações, disso daqui, o editorial do Estadão. Isso é jornalismo. Estadão é panfletagem. A Tribuna noticiou recentemente que a nomeação do coronel Urano Teixeira da Mata Bacelar para o posto de adido militar em Londres foi bloqueada por pressões de setores esquerdistas que descobriram ter ele atuado em órgãos de informações do Exército. Não pode. Como assim? Se ele é da informação, ele sabe o que a gente aprontou. A gente tem medo da verdade. Ninguém que viu a verdade pode assumir nenhum cargo. Por outro lado, arrasta desde o governo anterior a efetivação da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, cuja criação tem sido igualmente alvo de críticas oriundas de vários setores da sociedade. Além de constituírem deploráveis manifestações de intolerância, tais atitudes revelam um grave desconhecimento sobre a natureza e a relevância do serviço de informações, órgãos dos quais nenhuma ação moderna pode prescindir. Desafortunadamente, no Brasil, a imagem pública dessas entidades é a mais desabonadora, influenciada por relatos reais e ficcionais de ações desestabilizadoras, intervencionistas, de agências estrangeiras como a CIA, KGB, Mossad, etc., e internamente pela implacável atuação da chamada Comunidade de Informações, com os opositores do regime, na década de 60 e 70. Nada caracteriza melhor esta imagem do que o epiteto depreciativo de Arapongas, que passou a ser aplicado genericamente aos agentes de informações depois, olha só, depois da exibição da chanchada televisiva de Dias Gomes. Será que passou na Globo? Será que foi a Globo que ajudou a criminalizar a necessidade do país ter um serviço de informação? Será, rapaz? Não é possível que foi a Globo. Não é possível que foi a Globo. Não é possível. Eu não quero acreditar que a Globo fez isso. Nesse particular, é de se lamentar a atitude irresponsável do Collor, preferindo acabar com a SNI e enfrentar o desafio de reformulá-lo preferindo acabar com a SNI a enfrentar o desafio de reformulá-lo e modernizá-lo, deixando o país na condição de sui generis de ser talvez a única grande nação do planeta desprovida de um serviço de informações não voltado estritamente para assuntos militares. Quando pensa um agente de inteligência, a maioria das pessoas pensa que é o James Bond, quando na verdade a maioria deles não atua em cenas cinematográficas ou arrisca em missões de campo, mas é uma rotina de cola de análises, dados, fontes diversas, livros. Tipo assim, como a gente está fazendo. Embora pareça um truísmo, a função mais evidente dos serviços de informações é de manter os dirigentes da nação atualizados com informações que lhes subsidiem
subsidiem os processos de tomada de decisões, principalmente nas questões de interesse estratégico. Você vê aquele da BIM que a gente mostrou nesse do vídeo, o que estava acontecendo na campanha internacional contra Belo Monte. Eles são virtualmente substituíveis quando tais assuntos envolvem relações com outros países, uma vez que estas apresentam peculiaridades que não podem ser avaliadas apenas por adidos diplomáticos e militares. No âmbito interno, cabe-lhes, por exemplo, fiscalizar as ações de agentes estrangeiros no país, tarefa que não pode ser exercida apenas por forças policiais regulares. Não é assim, cara. Mas o Estadão quer criminalizar. Olha a diferença. Isso é jornalismo. Isso é jornalismo. Não é o Estadão. Isso é jornalismo. Nos países subdesenvolvidos como o nosso, são vários os desafios com que se defrontarão os serviços de informações nos próximos anos, muitos ligados às estratégias dos donos do mundo para a manutenção do atual injusto status quo mundial. Entre eles incluem-se, primeiro, a crescente disfuncionalidade e instabilidade do sistema financeiro mundial, a reorientação das agências de inteligência dos países centrais para temas como espionagem industrial, meio ambiente, agenda verde, ações de conflito irregular empreendidas por ONGs a serviço de agências estrangeiras em questões referentes à proteção ambiental, direitos humanos, proteção das minorias. É ou não é o que está acontecendo? Essa matéria é de 1995. Isso é jornalismo, isso é análise. Isso aqui. Que o tempo passa e tá certo. Mas esse cara acertou, viu? Vale a pena ler tudo que o João Luiz escreveu na época do Tribunal da Imprensa. Tudo. Bota dando 90, vai lendo. Tá na Biblioteca Nacional. Você vai se impressionar. Vai até se acalmar um pouco de ver que o caos que a gente vive vem desde lá de trás. É que a gente acordou tarde. Esse cara tá muito mais preocupado. A gente chega lá. Na Iberoamérica, ó, nem mesmo uma retomada, né, do conflito, né, sob nova roupagem pode ser descartada. Haja visto a presença de membros belicosos do chamado Foro de São Paulo, o reagrupamento da esquerda continental coordenado por Fidel Castro, ameaçar a estabilidade de vários países da região. 1995. Por fim, em última análise, eu adorei essa conclusão, é muito boa. Em última análise, eles devem atuar em fina sintonia com as elites do país, tomando-se esta expressão em seu sentido mais elevado e preferencialmente no contexto de um projeto nacional. Eu já me arrepiei agora. Aqui no Brasil, como a definição de um tal projeto que contemple as aspirações de uma maioria da população atualmente marginalizada das benesses do progresso ainda não está visível no horizonte, tratemos pelo menos de cuidar para não apresentar a outros um flanco vulnerável. Hoje, eu até falo, precisamos discutir um projeto de país, um projeto de nação. 1995, o Geraldo Luiz Lina estava falando disso. Imagina. Mano, o desespero no coração desse homem. Imagine o desespero no coração desse homem. Então não se desespere. Não se desespere. Se esse cara tivesse desesperado, ele está aí até hoje. É um dos autores do livro Máfia Verde. Aí, ele fala, cara, ao invés de acabar, por que não reformula? Não dá para um país viver sem uma agência de inteligência. As discussões que nós temos são as mais pueris. Aí, quando estava no meio da confusão para acabar com a SNI, Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 11 de maio de 1990, discussão sobre fim do SNI leva meio militar ao rebuliço total. Para Bolsonaro, o SNI deve ser reformulado. Mas não tinha, o cara reformula. Como é que não vai ter inteligência? O vereador opinou que o presidente Collor deve redirecionar e enxugar o SNI. E lamentou que os militares que serviram nos órgãos de informação estejam jogados num canto sofrendo discriminação. O cara tá sempre meio do lado certo da história, né? Esse Bolsonaro é um cara engraçado. Aí, 3 anos depois, 8 de fevereiro de 93, militares querem a volta do SNI.
O deputado Jair Bolsonaro, eleito em grande parte pela tropa, é favorável à participação dos militares em serviços sociais, mas exagera a dizer que qualquer dia o povo irá pedir de joelhos o retorno da SNI. Acho que quando o Bolsonaro falou isso, ele estava se referindo ao seguinte, cara, todo país precisa de inteligência. Reformula, não dá para viver sem. Informações importantes. E o acervo, gente, olha a quantidade de informações que nós que podemos descobrir juntos. Às vezes você era uma provocação na rede social, eu vi, achei interessante, fui atrás, achei uma baita história. Que seja no Jornal Nacional, que seja nos arquivos, sabe, do Arquivo Nacional, dos dossiês. Tratar essa questão na dicotomia é bom ou mal. Assim, ninguém está preocupado com nada nesse país. É mais um caso que podíamos estar tendo discussões elevadas, mas não. Cria-se apenas uma cortina de fumaça para esconder as coisas que estão acontecendo, as coisas ruins que estão acontecendo no governo Lula e validar perseguição contra a direita. E aí, falando de reformulação, e até trazendo para vocês também uma pequena reflexão, olha a quantidade de coisas que falaram. Nossa, lembra do... Não vou falar esse caso, então, que eu não quero essa polêmica. Mas pensa aqueles casos assim, que houveram algumas acusações. E que depois que tiver essas acusações, meio que quando foi revelada, assim, sabe aquela a montanha pariu um rato? Que você fala, ih, rapaz, mas o cara falou que não foi bem assim como contaram. Olha quantas acusações foram feitas ao longo dos últimos anos. Algumas que, inclusive, o próprio Estadão falou que, pelo bem da democracia, deveria ser liberado para todo mundo poder ver. Pelo bem da democracia, deveria ser liberado para todo mundo poder ver. Esse próprio caso do Ramagem, a turma do bastidor lá, o jornalista Samuel Nunes, ele fez uma análise, que ele sai mostrando lá pontos, que fala, cara, se pelo menos o processo, beleza, que tem coisa, tem que ter sigilo, para não poder não atrapalhar a investigação, porque às vezes se torna público, ela sabe onde está sendo investigado, a galera vai lá e, sei lá, e atrapalha. Entendo. Mas tá tão normal esse negócio do sigilo que a gente não consegue julgar as coisas direito. Mas o Estadão não tá nem pra isso. E o Estadão tá só generalizando. É o consórcio inteiro. Aí você vê aqui, ó. Senador quer investigar a BIM, PF e CGU por abuso de autoridade. Senador Esperedion Amin, que é membro da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, quer abrir investigação da BIM, da PF e da CGU por abuso de autoridade. O senador vai levar a proposta para os colegas da comissão assim que o Congresso retomar os trabalhos normais. Segundo a mim, a CCAI enviou ofícios à BIM, à PF, CGU e também ao Judiciário, pedindo os documentos sobre a investigação do suposto esquema de investigação ilegal por meio de rastreamento celular de autoridades. Segundo o senador, a BIM, PF e CGU negaram as informações. O Judiciário nem respondeu. Milhares de políticos, né, outras autoridades teriam sido monitorados pela BIM. A CCAI tem como objetivo fazer a fiscalização e controle interno e externo das atividades de inteligência e contra-inteligência desenvolvidas no Brasil e no exterior. Então, assim, tudo tem uma certa regulamentação. Poxa, o serviço está ruim, o serviço está sendo mal feito. Então, vamos tentar aqui repensar como melhorar esse serviço. Essa talvez devesse ser uma discussão colocada pela imprensa, mas não aparece. A discussão acaba a seguinte: temos que fazer uma limpeza. Tem que fazer uma limpeza sem espaço para tolerância e conciliação. Isso está sendo dito. Ninguém quer discutir. Vamos mudar aqui então a estrutura, vamos ver. E aí a comissão, que pode haver... Porque o cara tá... A CCI pede... Não, eu quero ver esse documento aí. Deixa eu ver como foi essa investigação. Tu já pensou eles pedirem? E na hora que vai falar, pô, irmão, pelo amor de Deus, velho. Essa aqui é a acusação de vocês. Mas que acusação fraca é essa, cara? Que acusação fraca é... Já pensou que acontece isso? Aí não manda, fica parecendo o quê? Parecendo, sei lá, véio. Não sei o que aparece, não. Vocês que sabem. Mas, enfim. A comissão tem a finalidade de assegurar que tais atividades sejam realizadas em conformidade com a Constituição Federal. E o senador vê um complô de abuso de autoridade. Esperedião quer investigar os órgãos envolvidos por não cumprirem determinação do Congresso. Há um complô de abuso de autoridades. A solução é abrir investigação por abuso de autoridade. CGU, ABIN, PF, diz o senador. Esperedião demonstrou irritação com a atitude dos órgãos envolvidos. O Congresso Nacional está proibido de saber de coisas que dizem respeito ao controle de atividade de inteligência, revogando uma lei
e uma Constituição. É muito grave a situação. Na abertura do Congresso, vamos tratar disso. Estamos sendo tungados como instituição. A República está sendo bloqueada no esclarecimento da verdade. Então, o Estadão e o consórcio que estava lá, se for verdade, se for isso, eu acho que o Estadão deveria ter total interesse de dar voz para o Esperidião Amin. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos deixar os parlamentares brasileiros exercerem a sua função definida por lei, ter acesso, averiguarem, ver se está tudo realmente conforme. E aí, se realmente tiver alguma coisa capaz, né, tudo vaza nesse Brasil, quem sabe aí vaza e o Estadão sabe a verdade. Aí a gente vê o que aconteceu. Aí a gente vê o que aconteceu, né? Mas eu acho que o Estadão não está preocupado com isso. Porque o Estadão e o consórcio, eles não estão preocupados com a verdade. E, encerrando, para falar de verdade, 1h12. Tá mais ou menos o tempo que eu queria. Eu só queria menos de 1h10. 1h20, eu não falei que eu queria menos de 1h20, mas tá leu. A esquerda tem pavores do SNI. Revelar que Lula foi se encontrar com Peter Bell, ex-presidente da Fundação Ford, que deu dinheiro para a FHC, que é o SEBRAP. Com certeza a informação que os petistas não queriam que fosse pública. E o Conselho of America do Rockefeller, que é o Dona RT na postagem da Folha de São Paulo. Então, gente, tá aí uma história. Vocês podem tirar as conclusões de vocês. Quem sou eu para falar se o Ramagem tá certo ou tá errado? A minha crítica é em relação à imprensa. E meu único interesse é entender o que aconteceu com esse país e para onde esse país está indo. Só isso. Só isso. Utilizando das informações aí que são públicas, que todo mundo poderia ter acesso, mas, sei lá, a própria imprensa não tem nenhum interesse, né, de entender o nosso passado. É sempre voltando pro ponto zero. É sempre voltando ao zero. Volto zero, volto zero, volto zero, volto pro ponto zero, volto pro ponto zero. A gente não pode ter uma linha do tempo. É como se o Brasil tivesse sendo fundado ontem. O Brasil foi refundado em 1º de janeiro de 2023. Lula assumiu e agora, né, vamos ser a nova Suíça do Sul. Não, na verdade, Lula assumiu, tá horrível, tá horrível. Aí, tem direito a voltar em 1º de janeiro de 2027. A notícia da imprensa vai ser: meu Deus, o Brasil acabou. Até 31 de dezembro de 2026, estamos vivendo da nova Suíça do Sul. Só, mas pera aí, pô. Ontem, 24 horas atrás, você falou que o Brasil tá uma porcaria. Agora, porque ele venceu, agora o Brasil voltou a ficar Suíça. É isso o tempo inteiro. É isso o tempo inteiro. Mas tá aí, né? Algumas histórias que eu acho que são interessantes, acho que são relevantes. E até por isso que te peço, né? Compartilha esse vídeo. E se também gosta do meu trabalho, quiser me mandar um pouquinho mais, passa no canal. Tem um valeu, tem uma inscrição. Normalmente esse tipo de vídeo dá um trabalho um pouquinho muito maior do que um vídeo normal. Mas dá uma satisfação muito grande chegar ao final e falar: estamos entendendo mais um pedaço da história dessa nação. E é isso. Se inscreve lá no Telegram. O link tá sempre aqui na descrição. Não mostrei no material aqui hoje, enfim, então não vou mandar nada lá. E é isso. Volta amanhã, que eu quero estar aqui amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!